Meu nome é Eduardo Jorge, eu sou neurologista pediátrico, trabalho no Hospital Universitário Pedro Ernesto, sou mestre em neurologia pela FRJ e doutor em ciências pela Fiocruz. Vamos falar um pouquinho sobre alguns distúrbios do desenvolvimento que acontecem e que estão tendo sérios problemas durante a quarentena, especificamente. Só para dar um exemplo, pacientes com autismo. A gente tem alguns pacientes com autismo, pelo menos tem um paciente que todo dia às 9 da manhã ele vai para a porta de casa, a mãe fala que não precisa nem de relógio, às 9 horas da manhã ele está na porta de casa com a mochila, querendo ir para a escola, de segunda a sexta, de sábado e domingo não. Pacientes com autismo têm uma necessidade muito importante de rotinas. Rotinas, e são rotinas bem pré-estabelecidas, e quando eles não podem, esses pacientes no feriado, eventualmente alguns no fim de semana, eles têm uma dificuldade grande de se adaptar. Vocês imaginam esses pacientes há 2 meses sem ter a sua rotina, mudando a sua rotina. Isso, inclusive, algumas pessoas já estão questionando se, quando eles adquirirem uma nova rotina, como é que vai ser quando a vida voltar ao normal. E a vida tem que voltar ao normal. Mas, enfim, nesse momento, os pais têm que ser compreensivos, são pacientes com problemas de desenvolvimento. Eu dei o exemplo do transtorno do espectro autista, que é uma complicação grande, que afeta uma boa quantidade de crianças e que a gente está conhecendo cada vez mais e que a gente está aprendendo a lidar. O autismo ainda é uma grande caixa preta, mas nós estamos aprendendo a lidar com isso. Então, lidar com isso nesse momento da quarentena está dificultando muito o desenvolvimento dessas crianças. Elas não estão conseguindo acessar a terapia, elas fazem fono, tem terapia ocupacional, eventualmente alguns trabalhos de psicomotricidade não estão podendo participar. Todo o trabalho que é focado em interação social, a gente está tendo que evitar, a gente está fazendo isolamento social, distanciamento social, quer dizer, então a prática clínica específica para o paciente com transtorno do espectro autista está virada de cabeça para baixo. A gente tem que lidar com isso, eventualmente, com medicações. Esses pacientes têm algumas morbidades associadas, são chamadas de comorbidades, que podem ser tratadas com medicação. Então, conversar com o seu médico, principalmente com o médico que conhece essa criança ou adolescente, ou mesmo adulto, é muito importante, que talvez ele tenha uma facilidade maior de entrar com algum remédio, fazer alguma coisa que a gente chama de terapia de resgate, quer dizer, durante determinado período de tempo, tentar alguma coisa que atenue esses sintomas, mas dentro da medida do possível também manter as rotinas que esses pacientes puderem manter. Eventualmente, quem tem uma casa maior, levar os pacientes para uma prática de alguma atividade física sem muita aglomeração, quer dizer, algum tipo de coisa que seja possível. O paciente mora num condomínio maior, bota ele para andar por ali, ou faz determinada atividade repetida, faz uma ginástica em casa, pula corda, quer dizer, alguma atividade física boa. Atividade física para o paciente com autismo é muito importante, eventualmente eles tomam medicações que engordam eles, quer dizer, então, assim, esse paciente já tem um remédio que vai diminuir o metabolismo dele, vai torná-lo propenso à obesidade, e você ainda diminui a atividade física. Tudo isso são complicações importantes. Então, conversar com o colega que cuida dele, o médico que cuida dele, eventualmente com os terapeutas também, com a família, tentar, de alguma forma, ver qual é a necessidade desse paciente, é fundamental para esses pacientes, por exemplo, com transtorno do espectro autista. Outro caso, já que a gente está falando de desenvolvimento, são pacientes com transtorno do déficit da atenção, basicamente com hiperatividade. Você imagina determinados pais, aí o problema fica mais com os pais, porque a gente pede para parar a medicação se não estiver na escola, eventualmente a gente vai ter que manter a medicação mesmo com eles só com aulas online. São crianças que a mãe já fala, ele tem o bicho carpinteiro, sobe, desce, assiste televisão de cabeça para baixo, corre pela casa toda, rola no chão, faz o diabo. Menino, sossega, tem o bicho carpinteiro. Imagina essas crianças paradas. Se você tem uma casa grande, tem um espaço, bota eles para correrem. Mas se não tiver, imagina eles confinados em espaços pequenos. Isso é uma tortura para a criança, é uma tortura para os pais também. Então, vale a mesma coisa. A medicação quando necessária e, principalmente, atividade física que for possível, sem a gente romper as regras atuais do isolamento social, porque a pandemia, o vírus, pode afetar crianças e adolescentes também. Isso agora tem até casos novos de crianças com doenças graves na Europa. Parece que já 1 ou 2 casos aqui relatados no Brasil, um em São Paulo, aqui no Rio, não está publicado, então não está escrito, ainda não é
ciência específica, né? Não há relato de caso, mas se há lá, vai acontecer aqui, porque a gente vai ver, o ser humano é o mesmo. Então, assim, isso também afeta crianças, isso também afeta adolescentes. O uso de medicações, já é uma pergunta interessante, pacientes com autismo, com retardo, com transtorno de déficit de atenção, eles não se tornam mais graves. Você não considera isso uma comorbidade para a piora do coronavírus, pelo menos até o momento. Isso é uma boa notícia. A obesidade, sim, em crianças, aí é importante, pacientes autistas e com retardo podem ser um pouco mais obesos por conta de medicação. Então, assim, a atividade física para eles é fundamental. Então, mas guardem isso. Esses distúrbios de desenvolvimento não tornam essas crianças com um risco maior, com o risco da doença associada para a mortalidade. Para a infectividade, nada importa, a gente já descobriu, o coronavírus, nesse aspecto, ele é altamente democrático até demais. Então, quando você tem muita aglomeração, é complicado. E lembrando que, para isolamento social, são crianças que a gente falou aqui, é importante que eles façam algum tipo de atividade, eventualmente eles têm que sair. É muito difícil pegar um autista, mantê-lo com a máscara o tempo todo no rosto, um paciente com retardo mental, mesmo um paciente com transtorno do déficit da atenção. É, eu participo da Sociedade Brasileira de Pediatria, a gente já escreveu uma coisa sobre telas no mundo digital e telas em tempos de pandemia e essas doenças em tempos de pandemia. Há alguns documentos da SBP e é muito importante que vocês conversem com os colegas que lidam com isso. Mas, assim, a gente sabe que é difícil, os médicos têm que estar junto dos pacientes e dos familiares. É uma situação bem complicada, bem difícil, e essa população é duplamente vulnerável. É vulnerável por ser criança, basicamente, e também pela questão de ter alguma doença, um retardo mental, um transtorno do espectro autista, é um distúrbio da atenção com hiperatividade. Então, são questões que têm que ser bem trabalhadas com o pediatra em geral, com o clínico, com o médico de adolescentes, eventualmente ou com o neurologista ou com o psiquiatra.